Olá, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Vamos prosseguindo a nossa leitura da palavra de Deus. Hoje leremos Êxodo 36 ao 38. Vamos lá? Êxodo 36. Assim obraram Bezalel e Aoliabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara Bezaleel e Aoliabe, e todo homem sábio de coração, em cujo coração Deus tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração movera que se chegassem à obra para fazê-la, tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário para fazer. E ainda eles lhe trazia cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que fazia toda a obra do santuário, cada um da obra que eles faziam, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham matéria bastante para toda a obra que havia de fazer. E ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam uma obra, fez tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins da obra, mais esmeralda as fez. O comprimento de toda a cortina era 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. E ele ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, a extremidade, na juntura. Assim também fez na borda a extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina que se ligava com a segunda. Estas laçadas travavam uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas com uma com outra. E foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de peles de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas, as fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida, e ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas de bordas da última cortina na juntura. Também fez 50 laçadas da borda da cortina na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 colseiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de pratas debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colseiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 colseiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos dos tabernáculos, aos 2 lados, os quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para
as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas. Os lugares das barras fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmerada. O fez com querubins e fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim e as cobriu de ouro, e os seus colchetes fez ouro, fundiu-lhe 4 bases de prata, fez também para a porta da tenda o véu de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino, torcido da obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes e as suas cabeças e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Vamos para Êxodo 37. Fez também Bezaleel a arca de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-se de ouro puro por dentro e por fora. E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro e metal, e meteu os varais pelas argolas dos lados da arca para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório, seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro de obra batida, os fez às 2 extremidades do propiciatório, um querubim a uma extremidade desta banda e o outro querubim à outra extremidade da outra banda do mesmo propiciatório. Fez sair os querubins às 2 extremidades deles, e os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, e seus rostos estavam defronte um do outro, e os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-se de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés defronte da moldura. Estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez os vasos que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres e as suas escudelas e as suas descobertas, como que se havia de cobrir de ouro puro. Fez também o castiçal de ouro puro de obra batida. Fez este castiçal o seu pé e as suas canas, os seus copos e suas maçãs, e as suas flores da mesma peça. 6 canas saíram dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal de outro lado. Numa cana estava 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos o modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim, para as 6 canas que saíram do castiçal, mas no mesmo castiçal, havia 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e mais uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo. Assim se fez para as 6 canas que saíram dele. As suas maçãs e as suas canas eram do mesmo, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas, os seus espevitadores, e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro o fez, e todos os seus vasos, e fez o altar de incenso de madeira de cetim de 1 côvado para o seu comprimento, e de 1 côvado de largura quadrado.
e de 2 côvados à sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu de ouro puro a sua coberta, e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro de obra do perfumista. Vamos para Êxodo, capítulo de número 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim de 5 côvados. Era o seu comprimento de 5 côvados e sua largura quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos, do mesmo eram as suas pontas, e cobriu o de cobre. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos os seus vasos eram de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede na sua cercadura, debaixo até ao meio dele, e fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais, e fez os varais de madeira de cetim, os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas dos lados do altar, para levá-lo com eles, fê-lo oco de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda no meio-dia. Ao sul, as cortinas do pátio eram de linho fino, torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10, e as suas bases 10, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas dessa banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças eram de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a coberta da porta do pátio eram de obra de bordador, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido, e ao comprimento era de 20 côvados de altura, na largura de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso, artífice e bordador em azul e em púrpura e em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário, um beca por cada cabeça, isto é,
meio ciclo conforme ao ciclo do santuário de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de pratas para fundir as bases do santuário e as bases do véu para 100 bases. Eram 100 talentos, um talento para cada base, mais dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta, da tenda da congregação, e o altar de cobre e o crivo de cobre, para ele e todos os vasos do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Fizemos a leitura, Êxodo 36 ao capítulo 38, mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em tudo quanto você fizer.